Bom dia, Grupo Refúgio, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. E hoje, é o último propósito, o último dia de propósito, a família no altar, No mês de dezembro nós tiramos férias, sobre os propósitos. E a gente volta em janeiro, em nome de Jesus. Então, hoje é o último dia do propósito, A família no altar de Deus. Então, hoje é o meu último, Caiu o meu dia para fazer o último propósito. Amém? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós temos declarado, sobre os nossos filhos, Aqui nós vamos entender um pouquinho sobre o que nós declaramos sobre os nossos filhos. Amém? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos... já preparem a Bíblia, que eu vou ler em Provérbios, capítulo 18, o versículo 21, para nós entendermos. Amém? Então, hoje você venha, colocar a sua família no altar de Deus, como é o último propósito deste ano. Não deixe de participar. Coloque sua família no lugar mais seguro que tem, que é o altar de Deus, Então, vamos ver aqui. O que nós temos declarados, sobre os nossos filhos. Então, vamos dizer assim, eu vou fazer uma pergunta. Que tipo de declarações você tem feito sobre seus filhos? O que você tem declarado? Palavras de vida ou palavras que não edificam eles? Então, que você venha pensar sobre isso, Amém? Então, vocês sabiam que o que você diz, o que você fala para o seu filho, pode salvar a vida dele ou pode destruir, a vida. Portanto, usem bem as suas palavras. Porque tudo que nós falamos, tudo que sai da nossa boca, às vezes é para edificar ou para destruir uma vida, Quem nunca ouviu uma palavra que não te caiu bem? Quem nunca ouviu uma palavra que você não tá bem, você não é, Pra mim, assim, dos meus pais eu nunca ouvi, mas ouvi de outros de fora, Mas dos meus pais, graças a Deus, eu nunca ouvi. Mas eu já vi mães, falando isso para um filho, Então, você tem que usar bem as suas palavras, E você será bem recompensado. É agora que nós vamos ler aqui em Provérbios, o capítulo 18, versículo 21, que diz assim: o que gera um tolo para a sua tristeza, o faz, e o pai do insensato não se alegrará. Amém? Então, muitas das vezes, em meio à nossa correria, do dia a dia, o cansaço, do nosso coração, de tantas tarefas, que hoje em dia nós temos tanta coisa para fazer, que a gente acaba arrumando, às vezes, coisas para fazer. E a impaciência, toma conta dos pais e mães no dia de hoje. Se você faz parte desse grupo, saiba que você não está sozinha, Tem muitos pais, muitas mães passando por isso, E contudo, mesmo nesse cenário, a paz de Deus, ele pode te encontrar.
né? Ele nos encontra. Quando estamos em meio aos caos, né? É fácil esquecer, né? As palavras de bênçãos, né? Que nós ouvimos. E o que faz a gente, né? E ficar naquela de dizer só palavras que não edificam. E nós esquecemos, né, as palavras de bênçãos e focar naquilo que não edifica, né, os nossos filhos, como eu disse. A gente às vezes está na correria, está naquela tensão, se acaba falando algo que não vai gerar nada, vai gerar coisa ruim, né? Não gerar nada, gerar coisa ruim sobre o seu filho. E quando estamos em meio, né, assim, aquela turbulência, aquelas coisas do dia a dia, né, de família, nós esquecemos, né, de dizer coisas boas um para os outros. E é isso que Deus quer de nós, né, que nós colocamos coisas boas, falamos coisas boas. E os nossos filhos, nessas horas, a agitação costuma ganhar espaço, né? Como eu disse, ali nós estamos naquela correria, naquele coisa de tudo, ele acaba ganhando espaço e devíamos, né? Desviamos o nosso olhar, nossos olhos se desviam para outras coisas, aos olhos da palavra de Deus, principalmente, o que é mais importante, né? Nós desviamos da palavra de Deus. E eu digo isso a respeito das dificuldades que nós enfrentamos hoje, né? Como eu disse já antes, as coisas hoje estão mais difíceis, a correria, muitas coisas, né? Então, nós enfrentamos essas coisas aí e nós muitas das vezes esquecemos da palavra de Deus, né? Agora, mais uma pergunta eu faço. Você tem declarado palavras de vida sobre seus filhos? Né? Essa pergunta vem primeiro para mim também. Antes de eu passar para vocês, eu pergunto para mim mesma, né? Se eu tenho declarado vida, palavra de vida sobre os meus filhos. E você já parou para pensar que suas palavras são poderosas? Né? A palavra tem poder, né? Muito poder. E ela tem poder para imprimir nos seus filhos uma identidade assim alinhada com a vontade de Deus, né? Para a vida dele. Você tem colocado palavras, né? Você edifica o seu filho, você diz palavras boas para que ele tenha uma vida com Deus, né? Cada palavra que sai da nossa boca é uma semente, né? Onde nós jogamos a semente e onde ela cair, ela vai ser plantada, ela vai gerar. Então a nossa palavra, ela é uma semente e nós temos que jogar sementes boas, né? Tudo que sai de nossa boca tem que ser coisas boas, né? E da mesma forma, né, que uma laranja, por exemplo, né, eu marquei aqui para não esquecer. Uma laranja, ela não pode gerar maçãs. Ou uma macieira não produz uvas. Então, as nossas palavras que saem dos nossos lábios, elas podem resultar em construção ou trazer prejuízo, né? E olha que o prejuízo é grande, né? A gente, quando declara algo ruim, aquilo destrói uma família, destrói, né, qualquer um que ouça essa palavra, né? E Jesus, né? Vamos falar, ele se entregou para nós desfrutarmos de uma vida abundante aqui na terra, né? Vejam que o grande amor o Pai nos tem concedido, né?
e a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus, eu e vocês. E de fato somos filhos de Deus, né? A gente vai ler aqui em João. Deixa eu procurar aqui. Em João, capítulo 3, o versículo 1. Acho que é isso mesmo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. É 1 João, eu me confundi. É 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Amém? Então aqui nesse versículo diz, né, que nós somos chamados filhos de Deus, né? E quando Deus, né, Ele nos olha, Ele enxerga o nosso melhor, né? Deus, Ele enxerga além daquilo que nós enxergamos, né? E será que nossos filhos têm ouvido de nós o mesmo tipo de declaração, né? Que Deus nos ama, que Deus né? Nós somos chamados filhos de Deus. Será que a gente fala isso para eles, que eles são filhos de Deus também, né? Agora eu vou dar aqui 3 tipos de declarações que nós precisamos repetir para os nossos filhos. Amém? A primeira declaração que nós temos que dar para nossos filhos é você declarar a ele que ele tem valor, né? Muitas das vezes nós falamos algo que depois eles ficam pensando, né? Será que eu tenho valor? Então, isso é a primeira declaração que você tem que declarar sobre a vida dele, que ele tem valor. Então, vamos colocar aqui. Jesus, ele é a graça em pessoa, né? Ele se entregou em nosso lugar para nos devolver a posição de filhos amados do Senhor. Nele não somos desvalorizados, né? E os nossos filhos, eles precisam saber que o valor que carregam não dependem do que fazem mais, né? Eles foram conquistados na cruz do Calvário, né? Jesus ali foi entregue por nós. Ele nos valoriza de tal maneira que se entregou por amor a eles, né? Quando ninguém mais poderia fazer isso por nós, Jesus fez, né? Jesus ama nós de tal maneira, então nós temos que falar, né? Declarar isso aos nossos filhos, que eles têm valor, né? O segundo é: você nasceu para dar certo. Eu já ouvi uma mãe dizer, né, que o filho não tinha valor, que o filho não sei por que nasceu. Então eu fui buscar sobre isso, que isso veio ao meu coração no dia de hoje. Então, quando Deus olha para você, Ele enxerga uma pessoa capaz de viver uma vida de sucesso. Isso que nós temos que declarar aos nossos filhos, que Deus olha para eles, né, e que enxerga a vida dele como um sucesso, que eles são capazes daquilo que eles desejam. Assim como Ele não te criou para fracassar, seus filhos também não foram formados, não foram formados para isso, né? Eles foram formados para terem sucesso.
E o Senhor, né, Ele quer isso dos seus filhos, que eles sejam bem-sucedidos. Então nós temos que declarar aos nossos filhos que eles nasceram para dar certo, em nome de Jesus. E vamos para... Eu deixei aqui mais um pedaço que a gente tem que declarar. O seu filho, você tem que dizer para ele que eles foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Ele foi planejado, sonhado e na hora certa, né? Por quanto mesmo nós temos muita gente, né? A gente ouve falar, ai, eu engravidei, mas eu não foi na hora, não estava na hora, que não sei o quê. Mas Deus já estava no controle de tudo, né? Deus, Ele te enviou esse filho. Deus, Ele já conhecia, Ele já sabia que você teria que ser mãe, né? E você, às vezes, nós reclamamos. Por quê? Por que eu fiquei grávida? Por que eu estou gerando filho? Mas Deus conhece, Deus quis, né? Foi Ele que nos entregou, foi Ele que planejou o seu filho, né? E o terceiro que nós temos que declarar é: não desista do sonho que Deus plantou no seu coração, né? Como pais e mães, nossas palavras elas exercem uma grande influência na coragem e na ousadia dos nossos filhos. E da mesma forma podemos incentivar ou desmotivá-los, né? Porque né, os pais têm isso. Tem os pais que deixa dar motivo, né? Deixa ali a pessoa, não, você vai conseguir. E outros já, não faz isso, que não vai ter. O que nós temos que declarar é: não desista do sonho que Deus plantou no seu coração, né? Como pais e mães, nossas palavras elas exercem uma grande influência na coragem e na ousadia dos nossos filhos. E da mesma forma podemos incentivar ou desmotivá-los, né? Porque né, os pais têm isso. Tem os pais que deixa dar motivo, né? Deixa ali a pessoa, não, você vai conseguir. E outros já, não faz isso, que não vai ser bom para você. Então que hoje eu e você, nós venhamos ser motivá-los, os nossos filhos, né? Em nome de Jesus. E não destruí-los. E quando os desafios aparecem, né? Principalmente. O coração dos nossos filhos é a fábrica dos sonhos de Deus. Por isso, escolha ser um incentivador, uma incentivadora do seu filho. Ensine o caminho do sucesso, né? Sempre ouvindo a voz de Deus, não se esqueçam disso, e obedecendo ao que Ele fala. Então vamos ver aqui em Josué, deixa eu ver onde está. Mais uma passagem que fala sobre esse incentivo que nós temos que colocar, né? Dizer a vida dos nossos filhos. Tá difícil achar o Josué, mas eu acho. Amém. Josué, o capítulo 1, o versículo 8. Diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Amém?
Glória a Deus, né? E aqui em Josué, ele tem o versículo 1 também que diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Capítulo 1. É isso mesmo, gente. Eu tô me enrolada toda. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos que incentivar os nossos filhos, né? Como aqui em Josué ainda, no capítulo 1, versículo 9, diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, nós temos que incentivar o nosso filho a palavra de Deus, né? Então, que hoje vocês venham colocar a sua família no altar de Deus e que vocês venham declarar coisas boas na vida dos seus filhos, para que eles tenham um futuro brilhante, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe a vida de vocês e, né, nós estaremos aqui em janeiro, voltaremos em janeiro em nome de Jesus, com mais esse propósito. E hoje você venha declara lá do fundo do seu coração mesmo, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar, porque é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus quer de nós, que nós venhamos colocar a nossa família no altar dele e declarar isso, que Deus vai abençoar, Deus vai cuidar de vocês, em nome de Jesus. Amém? Beijos a todos e até a próxima, em nome de Jesus. Que vocês sejam abençoados nesse final de ano, né? Que Deus venha derramar bênçãos sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês, né? Que vocês tenham um Natal, um ano novo maravilhoso aí na presença de Deus. E é o que eu desejo para todos vocês que vão assistir esse vídeo. O ano que vem nós retornaremos em nome de Jesus e que vocês continuem firmes nas promessas do Senhor. Amém? Beijos a todos e até a próxima em nome de Jesus.